O juiz Moro, na época, passou o Brasil a limpo e o sistema regurgitou o que ele fez? Ou ele pisou fora das quatro linhas da Constituição, para usar a expressão que nós usamos agora há pouquinho, que é frequentemente utilizada pelo presidente da República, e as penas foram anuladas por isso, e hoje Lula está certo ao dizer que é inocente? Sérgio Moro pisou fora das quatro linhas, ele deu pedaladas no Código de Processo Penal e ele acabou favorecendo o Lula. Porque ali tinha coisas esquisitas no sítio? Tinha coisas esquisitas na história do triplex? Tinha. Só que esses dois casos não eram para estar em Curitiba. É uma questão simples. A Lava Jato de Curitiba, ela apurava casos de corrupção que envolviam a Petrobras. Ela não era uma operação para pegar todos os casos de corrupção ligados a empreiteiras do Brasil. E não era para ver casos de corrupção ligados à Petrobras. E tanto no processo do sítio quanto no processo do triplex, não havia nada que dissesse que havia uma relação de causa e efeito. A OAS, o Ministério Público acusava a OAS de ter financiado, de ter dado o triplex. Mas não tinha uma relação que essa suposta doação do triplex tivesse a ver com um caso de corrupção na Petrobras, um benefício concedido por Lula à OAS envolvendo a Petrobras. Então os casos nem eram para estar em Curitiba. Então, por isso, os casos foram corretamente anulados. Então, vamos lá. O Lula eu tenho uma levantada aqui, o Lula foi absolvido em 3 processos. Suposta obstrução de justiça, no caso do Cerveró, o quadrilhão do PT e na Operação Zelotes, que ele era, e foi condenado na história do triplex, na história do sítio. Então, e outros processos contra o Lula, inclusive esses dois, foram anulados por falhas processuais, por erros, por pedaladas processuais, e aí isso foi anulado. E aí tem uma questão, nos 3 processos que ele foi absolvido, ele é inocente. Agora, a Constituição brasileira diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o Lula não está condenado, ele não foi condenado nem transitado em julgado. Então, se ele não é condenado, ele é inocente, não necessariamente inocentado. Ele foi inocentado em 3 processos. No caso do sítio, no caso do triplex, ele não foi inocentado. Mas como os processos foram anulados, ele é inocente, porque ele não é condenado. É uma lógica. É simples. Ou você é condenado, ou você é culpado, ou você é inocente. Se você não é culpado, de acordo com a Constituição brasileira, você é inocente. Porque o Estado brasileiro, polícia, Ministério Público, quebra de sigilo, quebra disso, daquilo, não conseguiu provar a sua culpa. Então, você não é culpado. Se você não é culpado, você é inocente. Então, essa é uma questão que é fundamental para entender essa história. Né? Não necessariamente inocentado, ainda que tenha sido em 3 processos, mas ele formalmente é inocente por uma razão simples, porque ele não foi condenado. Então, isso é importante falar. Outra coisa importante, outro dia o Sérgio Moro deu uma declaração dizendo que que o PT é seu, aspas, adversário histórico, fecha aspas. Se o PT é o adversário histórico do Moro, então o juiz sequer poderia ter julgado casos envolvendo o PT, envolvendo o Lula. Ele tem todo o direito de não gostar do Lula, da mesma forma que eu não posso apitar jogo do Flamengo. Eu não posso julgar a escola de samba porque eu vou favorecer a Mangueira. Então ele não poderia julgar casos envolvendo um adversário histórico. Ele teria, na época, de se declarar impedido. Com vocês.